Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao LQ Podcast. Nós estamos com dois convidados diferentes dessa vez, que vocês já conhecem, mas agora vocês vão aprender sobre um novo ângulo. Trata-se do Guilherme Queiroz e do Felipe Lapor, meus dois queridos sócios e amigos. Eu sou o Luiz Felipe Weitz, sócio responsável pela área tributária da Lapor e Queiroz Advogados. E hoje, esses dois ilustres vão falar sobre 101 maneiras de encantar o seu cliente. Um novo projeto que eles estão lançando e que eles querem apresentar agora para a gente. E eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Guilherme, Felipe, um prazer ter vocês aqui, apesar da casa ser de vocês, mas seguir o protocolo é sempre bom. Queria que vocês se apresentassem então brevemente e apresentassem também o projeto. Eu queria agradecer a você por ter aceitado fazer nosso podcast em casa. Agora a gente aqui na qualidade de entrevistado, né? Até uma situação nova aqui pra gente. A gente convidou, a gente foi convidado pelo nosso sócio, Luiz Felipe Weitz, da área tributária, para falar não da advocacia, né? Mas da nossa área aqui que a gente está empreendendo, que a gente está exercendo uma atividade empreendedora, né? Exatamente. Buongiorno a tutti voi, grazie Weitz por ter elaborado a pauta, por ter nos convidado, por ter trazido essa ideia pra gente. E aqui a gente vai deixar a advocacia um pouco de lado e vamos tratar de empreendedorismo à luz da infoprodução do mundo jurídico. Posso iniciar do que se trata o treinamento? Por favor. O 101 Maneiras, ele surgiu da nossa prática na advocacia. O 101 Maneiras, ele surgiu com a ideia de realmente transformar a advocacia brasileira, colocar em um patamar diferente profissionais que desejam ter um atendimento de excelência. 101 Maneiras é um infoproduto, é um treinamento voltados para advogados, então, que desejam conhecer técnicas, práticas que nós utilizamos aqui no escritório, que nós debatemos, que nós produzimos, tudo isso condensado em um formato de infoproduto que a gente muito em breve vai compartilhar com vocês. Foram em torno de 12 horas de gravação de conteúdo, muita dedicação, muita leitura de livros, sobretudo livros americanos que tratam o marketing jurídico, o atendimento dos advogados de uma forma diferenciada, de uma forma mais séria, com excelência. E tudo que a gente vai apresentar no nosso treinamento é extremamente prático, para você colocar realmente na sua advocacia, no seu cotidiano, no dia seguinte. Algumas demandam uma infraestrutura a mais, outras demandam um investimento a mais, mas todas elas extremamente funcionais. Quero se você puder falar dos grupos. Sim, e antes eu queria colocar também que a gente aqui, muitas pessoas falaram, por que vocês não fizeram um curso sobre direito ambiental, um curso sobre imersivo, sobre direito das sucessões, que são as nossas paixões no direito? Mas a gente, desde que começou aqui no escritório, a gente viu que o mais importante, claro, prestar um serviço adequado para o cliente é talvez uma grande forma de encantamento, mas a gente viu ali dentro do nosso exercício, na qualidade de sócio, novo sócio, né, um escritório iniciando, que isso tudo é sim importante. Você conhecer a sua área de especialização, claro que é você estudar aquilo a fundo. Mas nada a gente viu que nada era mais importante do que você ter o cliente encantado com o seu trabalho, encantado ali com o escritório, que ele possa se sentir realmente satisfeito, de novo, não só com o serviço que você prestou, mas de diversas outras maneiras. E aqui a gente escolheu coisas que foram aplicadas na prática, a gente não escolheu nada, olha, isso aqui provavelmente dá certo. No próprio treinamento a gente coloca vários exemplos, várias fotos, vídeos, coisas concretas que a gente mostra ali, a reação de coisas que deram certo, que a gente acabou entrando no sangue, né? Então a gente continua aplicando de forma até orgânica, porque a gente acaba aplicando sempre. Então são elementos práticos que funcionaram, algumas coisas que não funcionaram, isso é importante dizer, a gente colocou ali as derrotas também e serviu para mostrar o que na verdade então deveria ter sido feito, né, para poder encantar o cliente naquele momento. Então a gente não tem a pretensão de exaurir nenhum assunto, nenhuma teoria, a gente só quer compartilhar o que a gente aprendeu nesse tempo, a gente teve um crescimento que a gente considera interessante, então são coisas que a gente fez e vem fazendo e aumentando a clientela exponencialmente. O treinamento serve para dar mais uma base junto com vários outros estudos, de novo, não é para exaurir aqui nenhum assunto, mas é algo a mais que a gente gostaria de compartilhar e dar esse
entregar isso que a gente aprendeu na prática. E aí, dizendo sobre os 5 tópicos, né, justamente a gente dividiu em 5, porque a gente viu que existem esses 5 grandes grupos, né, uns maiores que os outros. O primeiro seria aquele encantamento mais ligado à prospecção, que a gente chama de prospect, né? O segundo grupo seria o grupo de fidelização, um grupo que a gente utiliza encantamentos que fazem com que o cliente se mantenha ali no escritório com você. Tem os encantamentos que são mimos, são pequenos, mas poderosos encantamentos que a gente aplicou aqui e que deram muito certo. Existem os encantamentos de over-deliver, né, que é a entrega acima do que foi prometido, né, e que também funcionaram muito bem aqui. E, por que não, o último grupo de monitoramento. É o grupo daquele cliente que já foi encantado do escritório, já saiu do escritório, mas foi para a vida, né, e saiu do escritório, não, entre aspas, precisa mais da gente, mas a gente tem formas aqui que a gente colocou para encantar. Tá? Então esse eu acho que é um resumo, né, bem peculiar, bem resumido ali, né, resumido, né, mas é um resumo do nosso treinamento. A gente resolveu chamar de treinamento, né, e acho que é por aí, tá? Eu acho que é muito interessante eu estar aqui nessa entrevista com vocês, porque além da gente ser sócio e amigo, conforme eu já falei, tem duas coisas que eu percebi agora enquanto vocês falavam. Vocês falaram, por exemplo, das leituras norte-americanas, e são leituras que a gente tem aqui no escritório, que são leituras muito preciosas para a gente. E todas essas estratégias que agora você falando, Guilherme, deu para perceber, são coisas que a gente aplica aqui na prática do nosso escritório. Então, de certa maneira, é interessante porque eu acabei sendo meio que testemunha disso nos bastidores. É muito bom estar aqui para levar isso mais a fundo. Levando mais a fundo, vocês falaram desses cinco grupos: prospecção, fidelização, mimos, over-delivery e monitoramento. Eu gostaria agora que cada um de vocês desse assim, mais ou menos alguns exemplos de cada um desses grupos, como é que funciona na prática. Não sei, podemos começar por você, Laporte, talvez? Vamos lá, prospect. Deixa eu lembrar um interessante. Eu posso falar de bumping, mas antes de falar de bumping, eu queria que você começasse falando de um que eu gosto muito, que o Queiroz, quando ele falou desse treinamento, dessa maneira, os olhinhos dele brilham. É o cara mais elegante do Rio de Janeiro, a indumentária, acho que dos 17 ternos que você tem, 16 foram feitos à mão. E uma das maneiras que a gente ensina de encantar o cliente, né, o nome desse encantamento chama-se ternologia. Eu queria que você explicasse primeiro ternologia, aí depois eu falo do bumping, que eles possuem uma certa correlação. Ternologia. Claro, ternologia é um encantamento que eu, quando fui convidado para fazer o Centro Mil Maneiras, eu sabia que isso era uma coisa que encantava e sabia que isso era... É claro, ele funciona também na questão da fidelização, mas ele é uma coisa que está acoplada ali, tá junto com a questão da primeira impressão. Então a ternologia foi o nome que a gente deu, colocou como encantamento número 8, porque 8 é o meu número da sorte. Olha, falei. O encantamento da ternologia nada mais é do que você estar bem apresentado como advogado. Num mundo em que advogados estão vendendo na minha cabeça, uma fantasia de que é advocacia de camiseta, faz advocacia home office. Você se apresentar de forma séria e de forma sóbria, como com terno e, claro, dentro das suas limitações, o mais alinhado ou mais empoderado possível, você vai encantar, porque a primeira impressão fica. Né? Talvez seja do treinamento, seja o encantamento que eu mais falo. Eu dou diversas dicas ali. A origem do terno. Eu falo muito sobre a origem do terno. Né? O que eu mais gosto ali, a dica que eu mais dou é o seguinte: tem muito advogado que está começando. E aí todo mundo fala, compra o seu terno azul primeiro. Só que o terno azul, ele rejuvenesce. E o terno cinza, ele envelhece. Então eu falo lá que, você... Isso não sou eu que digo, isso está em todos os canais de ternos hoje. E o cinza é uma dica para quem está começando. Fazer um terno cinza, quando você aumenta a lapela, né? Em vez de você fazer aquelas lapelas finas que, pelo amor de Deus, para de comprar lapelinha de finesse e usar canelinha. Não, canelinha solta. Põe uma meia e você usa uma lapela maior, porque você mostra que aquele terno ali foi sob medida, foi feito com carinho, teve atenção aos detalhes. O cliente sabe que você, além de demonstrar um nível de sucesso, que é o que você quer encantar,
você mostra para ele que você tem cuidado com as coisas que você tem e você vai ter cuidado com o processo, ou o que quer que seja, né? Então a tecnologia, sem entrar muito no assunto aqui, porque senão vira o podcast inteiro, é isso. É claro que eu tô falando aqui para homens, mas para mulheres a tecnologia serve para roupa sóbria feminina, né? Claro, é que eu conheço mais a parte masculina, mas assim, para mulher, muitas vezes a gravata é equiparada ao salto, né? Ah, o salto é um saco. Porra, a gravata também é um saco. Você fazer academia para ficar fortão é um saco. Mas quando você faz, você quer encantar, você não quer ficar ali na... Realmente, você não vai... Talvez você não chame a atenção como desarrumado, mas você quer chamar a atenção como arrumado, como diferente do mercado. Então, e esses advogados, só para fechar, esses advogados que querem vender uma ideia de uma advocacia de camiseta, tá vendendo para advogado que quer vender uma advocacia de camiseta. Perfeito. Não tá vendendo para advogado que quer ser advogado. Concordo. Então, e aí o exemplo final, né, do Rafael, que a gente chegou numa reunião, estávamos nós três. Perfeito. A gente foi fazer uma reunião e aí o nosso querido cliente amigo Rafael Batista falou, olha, eu gostei de vocês estão arrumados de ternos aí, eu gosto assim, não sei o que. Então a gente saiu de lá e falou, olha, realmente isso tem poder. E ele falou, sério, né? Então, esse é o Ternologia para Prospect. Inclusive o Rafael Batista, ele foi entrevistado, salvo engano, no 4º episódio, pude entrevistá-lo. Você entrevistou junto comigo. Então, para você ver como tudo se interage. Eu queria falar, Weitz, rapidamente, de um encantamento chamado Bumping. Eu, antes de fundar o escritório, eu trabalhei como 3 anos como consultor, como autônomo. Então, eu não tinha espaço físico. Então, ia trabalhar em café, ia trabalhar na biblioteca da PUC, biblioteca do Senac, e eu ia até os meus clientes. Eu sempre fui de terno e gravata. Bumping é uma expressão norte-americana como se você fosse esbarrar em alguém. Então a gente brinca, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Às vezes você responde stories de algum prospect, de algum cliente teu. O cliente ele tem uma empresa no Catete. Aí você fala, pô, cliente, eu vou no cartório ou ali, prospect, ali no né? Catete, ou prospect. Vamos tomar um café? E você sabe que ele trabalha ali de segunda a sexta no Catete. Então você utiliza esses mecanismos. Vá até o seu cliente, não espere. E vai lá para trocar ideia, bater papo. E vai realmente de terno e gravata. Terno e gravata, historicamente, sempre foi a roupa dos advogados, é uma insígnia fortíssima, e aqui no nosso escritório, o dress code, ele é muito sério. O cliente vai estar aqui reunido com a gente, é terno e gravata para os homens, e roupas sóbrias, elegantes para as mulheres. Então isso está no nosso DNA, muito porque o Queiroz trouxe, sempre explicou muito a pertinência disso. Então, ternologia e bumping são 2 tipos de encantamento que se encontram no grupo de prospect. E a gente acredita firmemente que são tópicos que os advogados devem desenvolver e fomentar na sua prática cotidiana. E é interessante que se comunicam, assim como vários outros encantamentos podem fazer combos dos encantamentos. Então esse é um que se junta ao outro e dentro da prospecção eles funcionam juntos. Perfeito. Sim, com certeza. Isso tem várias combinações de encantamentos, mas a vestimenta, sem dúvida, é uma das mais importantes, porque é justamente a primeira impressão que fica. E muita gente acha, só para fechar esse assunto sobre a ternologia, vamos chamar assim, muita gente acha que o terno é uma roupa formal, claro mas ele também permite um certo encantamento dentro do encantamento. E aí eu vou pedir para o Guilherme, eu sei que ele vai gostar disso, para ele explicar brevemente. Ele está usando uma camisa de punho duplo, mas a manga do paletó dele tem uma particularidade no botão. Você quer explicar o que é isso? Que é uma das formas de você criar uma diferenciação dentro da sua você está falando do meu paletó. Do seu paletó. Isso aqui, na verdade, não sei se a câmera pega. Eu costumo dizer o seguinte, os detalhes importam e importa quem percebe. Então você vai falar assim, a maioria não vai ver. Tá, mas aquele que importa é que vai ver. Porque a maioria, quem conhece isso, sabe que a maioria dos ternos, eles não tem o que a gente chama de functional buttons, que são os botões para você abrir mesmo, né? E aí você pode, quando você faz um terno sob medida ou compra um terno de boa qualidade, ele vem aberto e aí muitas pessoas que têm isso, é uma forma de comunicação não séria. Você não fala, você tá aqui, você tá de sabe que esse terno tem uma qualidade boa, então isso aí é por esse motivo, né? É porque, na verdade, todas as questões o Weitz sabe disso, e o Laporte também, todas as questões todos os detalhes dos ternos têm uma história, né? E esse aqui era porque antigamente, aí me corrija se eu estiver errado, Weitz, mas antigamente os médicos usavam ternos aí para operar o paciente, para mexer ali sem poder sujar, eles tinham que abrir esses botões aqui, botar a manga para trás e mexer. Mas hoje, porque é só uma questão de
enfim, design, aí não tem, é caro fazer isso, é mais fácil fazer de forma industrializada, então por isso que eu deixo aberto. Entendi, perfeito. Era exatamente essa história que eu queria ouvir. Vamos então para o segundo grupo, a fidelização. Agora lá pode começar com a fidelização. Olha, fidelização... Não, tem que falar do podcast. Tem que falar do podcast. Eu acho que existem diversas maneiras de se fidelizar um cliente. E uma delas é o podcast, que a gente criou. Podcast sobre empreendedorismo. Eu vou ter muita dificuldade de lembrar de um escritório de advocacia do nosso tamanho, né? Um escritório pequeno indo para médio. Daqui a pouco estamos com 10 pessoas. Sala nova já em julho. Aliás, parabéns por ter fechado a sua sala nova. Espero que quando isso não, ainda não vou, né? A gente ainda não viu a sala nova, mas pelo o vídeo maravilhoso, com varandinha também, perto daqui. Mas voltando, a ideia do podcast, quando eu pensei, foi valorizar institucionalmente a marca do escritório e, consequentemente, os sócios que fazem parte. E, além da valorização institucional, chamar um convidado para o podcast para falar sobre empreendedorismo, ou seja, o assunto que o cliente gosta de tratar, é uma forma de fidelização. Isso se o cliente já estiver dentro da sua manta de clientela. Então é importante, o cliente vem aqui, ele fala sobre o serviço dele, as pessoas que geralmente sentam aqui, que a gente escolheu para trazer como entrevistado, ou eles são clientes, ou eles são prospects. Então eles chegam no escritório, eles veem as pessoas de terno e gravata, a gente toma um café, troca uma ideia. São vários elementos que se conectam com a advocacia e isso valoriza a marca de cada um e, evidentemente, do escritório. Então, é o convite que eu faço para você, minha colega advogada, meu colega advogado, tenha um podcast. Tenha um podcast que se comunique com a sua área de atuação. Hoje em dia, várias empresas prestam esse tipo de serviço. Você vai até o espaço, você aluga o cenário, eles montam e você entrevista as pessoas que você deseja captar como cliente ou as pessoas que já são clientes. Portanto, dentro do grupo de fidelização, a gente explica da relevância de se ter um podcast para você, autônomo, um podcast para o seu escritório, definitivamente vai colocar você em um patamar diferenciado na advocacia, como humildemente a gente acredita que a gente esteja por realmente fazer diferente, fazer o que poucos fazem. E chame o Rodrigo, nossa equipe, para fazer o seu podcast, né? A gente recomenda forte. Eu acho legal isso, porque assim, vários dos nossos encantamentos, eles têm uma ligação, às vezes é prospecção, serve para fidelização, serve para os dois. O podcast, ele gerou uma gratidão muito grande para pessoas que já eram clientes do escritório. Por isso que a gente resolveu colocar ele na fidelização. Porém, você pode chamar quem você quiser. Pessoas que não são clientes do escritório já sentaram a gente aqui e falaram, preciso falar com você, tô com uma ação, não sei o quê. Então, serve para os dois, né? Mas ele é um que, a princípio, ele funciona melhor ali na fidelização. Na prática, funcionou para a gente na fidelização. Não é que funciona melhor, é o que na prática, é o que a gente se compromete ali. E um exemplo do que você falou, isso, escolha uma área de podcast. Hoje eu flerto com a ideia de fazer, por exemplo, um podcast sobre psicologia, que eu faço psicanálise, né? Sou um aspirante a psicanalista e penso em fazer um podcast sobre a importância da psicanálise dentro do direito ou alguma coisa nesse sentido. Então tento encontrar uma que comunique com você, não é isso? Acho que essa é a ideia do encantamento e aí você maximiza. Perfeito. Bom, e acho que eu tenho que falar algum também de fidelização, né? Eu acho que eu gosto muito. É o que você usou hoje, não foi? Do valorizar o seu serviço. Eu gosto muito desse, porque assim, a verdade é que o cliente, ele não entende muito. A nossa profissão, ela é um pouco... Sempre acho que a gente não tá fazendo nada, que é uma coisa muito simples, dá uma olhadinha. É aquele negócio de dar uma olhadinha, né? A geração do dar uma olhadinha aí. E aí você tem que valorizar o seu serviço. Todas as vezes. Às vezes seu serviço realmente aconteceu uma coisa difícil para você ter que resolver aquele problema do cliente. Mas existem situações que o serviço foi, na sua concepção, né, fácil. Vou dar um exemplo bem simples. Você precisa tirar uma certidão no cartório e ele demora 7 dias para sair. Você fala para o seu cliente que vai demorar 15 dias para sair e que você vai fazer de tudo para isso sair logo. Quando der 7 dias, ou até o 8º dia, você diz que
vai lá. Olha só, não saiu ainda, eu vou lá agora resolver. Você vai lá e pega a certidão pra ele. Você pegou a certidão, né? Ele acha que é 15 dias. Você fala, olha só, já falei com o dono do cartório. Falei com ele, cara, eu preciso disso pra ontem. Por favor. Isso é a história que você vai contar pro cliente. Por favor, eu preciso disso pra ontem. E aí ele falou, não, tudo bem, resolveu. Ele na hora sair, resolveu o problema do cliente. Em vez de 15, em 8. Se você diz que é 7 e atrasou um dia, espera que ele vai ficar da vida. Entendeu? Então, assim... É uma forma de encantamento e não é aquele negócio, não, tô mentindo. Não, você está administrando uma expectativa dele ali que ele não entende, ele não sabe, ele não consegue entender que aquilo ali é uma coisa... Às vezes você pode dizer, olha, você vai ali despachar com o juiz, mas ele acha que o negócio, é cena aí. Não, você tem que falar, olha, eu tive que falar com você. Então, valorizar o serviço é quase que uma compensação dentro de uma sociedade que acha que a advocacia está... Enfim. Tá preguiçosa, tá acomodada, porque a gente se interage o tempo todo com diversos players, né? Cartório, magistratura, poder público. Em algumas situações, né, que trabalha na área tributária sabe disso, né? Em relação à litigância com a administração pública. Em algumas situações a gente fica à mercê da morosidade, da ineficiência do poder público. Às vezes um cartório tem uma demanda altíssima. Então, realmente, a gente tem que ter essa habilidade de valorizar nosso serviço. Não, e às vezes a gente é penalizado pela nossa velocidade, né? Calma aí, tu já resolveu? Não, mas eu resolvi porque... É que nem a história do mecânico. O mecânico, não, eu resolvi porque eu estou há 30 anos fazendo isso aqui, eu sei que essa peça tem que trocar, não sei o quê. Se você disser pra ele, não, resolvi porque eu sei, ele... Moleza ter feito isso, não precisava ter te pagado tanto, ou então... Então, é difícil, né? Então, por isso que a gente... valorizar o serviço deixa o cliente mais encantado, entendeu? E então, você entrega. É uma astúcia na comunicação, né? Você ter uma sabedoria melhor para comunicar. Exatamente. E veja, você está entregando o que a sua competência dá. Né? Você vai entregar aquela que é a sua competência. Você não vai mudar. Se você estudou pra caramba fazer aquilo, você vai entregar aquilo. A forma é como você vai dizer isso pro cliente. Perfeito. Às vezes é difícil até lidar com os outros advogados, né? Vamos lá. Mimos. Exemplos de mimos. Que mimos vocês costumam dar? Os mimos são mais simples, né? Mimos são simples, porém poderosos. Eu sempre gostei muito de ler, é um dos meus hobbies. E geralmente quem gosta muito de ler, gosta de presentear os outros com livros. E aqui a gente ensina que livro é um presente que o advogado dá. Eu posso dar 3 tipos de exemplos com 3 livros diferentes. O último livro que eu dei foi para um amigo meu que trabalha numa grande firma e ele não pode advogar por fora, então ele sempre indica os clientes para a gente. E ele é um conhecedor ávido de todos os assuntos possíveis. Então eu dei o livro do nosso professor, José Carlos Castro Neves, O Como os Advogados Salvaram o Mundo. Um livro que trata da história da advocacia ao redor do mundo. Também já dei um livro, existe uma série chamada Cartas a um Jovem. Cartas a um jovem advogado, cartas a um jovem psicólogo ou psicanalista, cartas a um jovem médico. E essa cliente, ela já mãe, né, com uma certa idade, e ela começou a fazer psicologia. Então eu dei um livrinho fininho, o Cartas a um Jovem Psicólogo. Leitura fácil, 200 folhas, realmente para quem está iniciando. E o último, ano passado, dei o Cartas a um Jovem Médico, para a filha, sem entrar em sobrenome, mas para a filha do Ricardo, que está na metade da faculdade de medicina. Portanto, sempre que vocês tiverem oportunidade, escolham o cliente especial de vocês, escolham um livro que tem correlação com ele. Demonstre gratidão por esse cliente. E, evidentemente, transformem esse livro em um bem infungível. Significa dizer, vocês vão escrever uma dedicatória de próprio pulso, uma dedicatória peculiar, uma dedicatória de fato especial que se comunique com aquele cliente. Então, assim, da minha parte, esse mimo, né, de dar livro é bastante significativo para mim. Sim, e eu acho que eu iria além. A gente tem 2 exemplos. Tem um outro encantamento, que é o escreva um livro, né? A gente tem outro, não vai entrar nesse. Mas você, às vezes, escrevendo um livro, você pode dar para o cliente esse livro. Às vezes nem comunica tanto, mas é uma coisa assim, fala, olha, o livro que eu escrevi, toma assinado. Tem um cliente meu que foi no lançamento de um livro meu. Então, assim, e adorou. Pô, muito maneiro. Nem viu a capa bonita, ele achou legal. Vou além, já tem muito caso de curatela, muito caso de inventário. Às vezes eu vou pro juiz e dou livro da pessoa que faleceu, que escreveu. Às vezes dou... cato num sebo, assim, e entrego aos herdeiros, né? Os herdeiros, caramba, era do meu avô isso. Então, assim, isso é um potencial, é poderoso esse encantamento, esse mimo. Perfeito. Over delivery.
Mas aí você vai pular o meu mimo. Queria falar um também. Você não Fala, falou do fala. seu mimo. Fala do seu mimo. Já que a gente falou de livro físico, eu vou falar de e-book. Eu pensei nisso, por isso que eu lembrei. O e-book é um mimo mole de fazer, tá? Vou ser bem franco aqui. Entrega o ouro. Vou entregar o ouro. Você vai fazer um e-book e vai escolher um tipo de cliente para mandar. De novo, pode ser prospect ou pode ser fidelização, mas você funcionou ali para os dois pra gente, mas a gente achou que na fidelização é interessante, porque às vezes fecha uma proposta no horários e a gente já manda um e-book. Bom, você vai fazer um e-book em que diz respeito àquele cliente, seja lá qual for o assunto, mas preferencialmente da sua área jurídica, né? Você vai falar, olha, são as 5 questões mais peculiares do direito ligadas a XYZ, as 10 questões sensíveis ligadas a Z, XY. E aqui os nossos exemplos são quais? A gente fez aqui um e-book sobre as 10 questões mais sensíveis para escolas particulares. A gente queria encantar essas escolas, porque são clientes que interessam a gente, então a gente fez um e-book sobre isso. E aí mandou para a escola, teve um retorno bom, a gente no treinamento mostra lá os e-mails das escolas dizendo, poxa, muito obrigado, a gente fechou uma escola recentemente, mandei também o e-book, as 10 questões mais sensíveis. A gente fez um para narradores de jogos eletrônicos. Sim, existe gente que narra jogos eletrônicos, eu tenho um grande amigo e a gente fez um e-book sobre isso também. Acho que era na mesma pegada de questões sensíveis. Eu quero fazer um para dentistas também, eu tô vendo que tem muito dentista me procurando, então eu queria fazer. Só que a questão mole é o seguinte, a gente usa o ChatGPT para fazer. Guilherme, mas tudo errado. A gente vai reler, né? A gente usa o ChatGPT, ele faz ali em 10 segundos e a gente lê. E vê uma pesquisa ali em cima do negócio. Vai usar e fechar o olho e tacar. É o norte, né? É o norte que você vai fazer, porque agora eu vou ter que pesquisar. E aí quando você já tem o tema, você já vai em cima daquilo ali e facilita. E veja, o cliente, o prospect, ele não vai querer saber da jurisprudência. Ele vai querer saber, aquilo ali é perigoso. Então são coisas muito simples. Às vezes 2 ou 3 frases ali, você já resolve uma questão sensível, né? E aí a gente tem um time muito excelente, né? Bom, PR, também já foram convidados aqui no nosso podcast, acho que na primeira temporada, 3º episódio, olha como eu lembro. A PR Boutique veio aqui e eles fazem um design bem elegante pra gente fazer que, olha, põe ali a primeira questão sensível, a questão... É mais um encantamento, né? É o legal thinking, você apresentar documentos jurídicos de uma forma diferente, colorida, mais intuitiva, aquele menos calhamaço jurídico, Isso. uma coisa mais visual, mais agradável para quem está se degustando da leitura. Até porque hoje em dia, né, o tempo corre e as Perfeito. coisas têm que ser breves. Perfeito. Mas é isso, o meu domingo. Perfeito. Over delivery. Olha, Exemplos. over deliver, eu gosto muito dessa frase americana, né? Under promise, over deliver. Prometa menos, entregue mais. Isso tá no nosso site, sempre esteve na filosofia do escritório e é o nome do 4º grupo do nosso treinamento. Pegando carona, infelizmente, nesse momento que o estado do Rio Grande do Sul vive, que a gente necessita ser cada vez mais voluntariosos, existe? Mas solidários. Filantrópicos, Perfeito. Mais solidários com as pessoas, seja fazendo um Pix, seja pensando em logística para ajudar a quem precisa. Desde do primeiro ano do escritório, eu pensei assim, todo grande escritório ele tem uma área de pro bono. Não importa se a gente tem uma equipe de 2 pessoas, 4 pessoas, se a gente não tem tempo, a gente tem que ajudar a quem precisa. E a gente vai completar 3 anos de escritório e hoje a gente tem o nosso programa pro bono para a Roach, que é uma ONG de pegada ambiental. Um grande abraço para o meu amigo Simão, uma figura brilhante por trás da Roach. A Roach sabe que ela pode contar com a gente, mais com questões societárias e contratuais do que, evidentemente, da área ambiental. E a nossa nova, né, novata tá com a gente, talvez a Play for Cause tá com a gente. Acho que já deve estar fazendo um ano. Talvez um ano. Quase um ano, porque eles começaram um pouco antes de eu entrar no escritório. Olha, a Play for Cause foi pensada pelo André Esteves, né? André Jorge. Perdão, André Jorge, que inclusive a gente entrevistou no final da segunda temporada. Uma entrevista muito bacana. André é um cara diferenciado, jovem, que saiu de uma carreira estável para realmente empreender. A Play for a Cause, ela utiliza produtos utilizados por pessoas de do esporte. Por exemplo, capacete de pessoas famosas, chuteira de algum jogador de futebol muito conhecido. E ele comercializa esses produtos com uma verba
quase majoritária para comunidades carentes e escola. Portanto, trabalho voluntário, seja você um escritório pequeno, seja você um escritório médio, seja um escritório grande, tire um tempo da sua equipe, tire um tempo que você possa exercer o trabalho voluntário sem cobrar pro bono para alguém que precise. Isso vai valorizar a marca do escritório, vai fazer o bem à pessoa que está sendo atendida, vai fazer um bem a quem está prestando o serviço, pela questão solidária e pela questão de ter uma responsabilidade, ter um desafio. Né? Uma vez que você se compromete a fazer um trabalho pro bono, é um trabalho pro bono. Se você falou que você vai entregar na sexta-feira, o ideal é você entregar o trabalho na quarta e na quinta-feira. A gente trabalha com a mesma seriedade do pro bono e há 3 anos a gente tem essas 2 empresas, né? Uma ONG, uma empresa no nosso manto. Sim. E do Over Delivery, a gente quis colocar um encantamento que se chama assim: advogado não cobra o cliente. Por que Over Delivery? Porque é um encantamento a mais ali. A gente não acha que necessariamente seria prospecção ou fidelização, é algo a mais, um encantamento a mais ali que a gente pensou. E ele deixa de desencantar. E aí o cliente com você. Por isso que ele é um encantamento. E aí ele a gente até coloca nos nossos slides lá no treinamento, que é Pleased to meet you, Daniel Goldenberg. Daniel Goldenberg, a gente criou uma figura, um telefone, um outro número, com outro telefone, e a gente colocou lá um rosto de inteligência artificial e a gente deixou esse telefone no escritório. É ele o nosso financeiro. Não existe um financeiro. Aliás, estamos entregando o ouro aqui, mas o Daniel Goldenberg, a gente até brinca que ele já foi demitido, porque hoje a gente conta com o Marcelo, que é o nosso financeiro, se existe. Tá? Então, Marcelo, um abraço. E o Daniel Goldenberg, ele serviu muito para a gente cobrar o cliente ao longo desses anos, porque cobrar, por mais que seja certo, correto, esteja devendo, é isso, o cliente ele se sente de alguma forma invadido na intimidade dele. Ele não... Dizer que ele cobrou é dizer que ele tá errado. Ele tá embora, né? Tá embora, ninguém gosta. Ninguém gosta de ser cobrado. E aí você tem que blindar a sua posição de advogado. Muitos advogados cobram, olha, não pagou aqui. Desprende, não custa nada, é um chip pré-pago, você vai colocar lá, vai criar um WhatsApp, vai dizer que é o seu gerente financeiro e vai cobrar dali. Ah, dá mais trabalho, porque vai ter que mandar... mas enfim, tudo que você quer aqui se diferenciar, então eu acho que é uma boa ideia. A gente criou o Daniel Goldenberg, assim, o nome a gente criou, o Goldenberg a gente falou, é judeu, é mais rico, a gente teve mais... A gente não, você criou da sua genialidade. Depois a gente pensou em fazer a Giovanna Montellini, que era italiana, mas já teve o Max Weiner lá atrás, né, já mudou, a gente já teve vários... Outro alemão, né? Alemão. Mas a ideia... Oi? Weiner é judeu. A gente pensou, então, você não cobra o cliente. Então a gente pensou que isso era um encantamento, porque você cobrar, em pequenas doses de ali, você tá desencantando ele, porque você tá cobrando, você tá falando que você é um escritório menor, você tá falando que você é um escritório que não tem o financeiro ali que faz o chato. Eu já vi cliente esculhambando o Daniel Goldenberg quando fala comigo. Não, olha, tu já resolvi com ele. Então, assim, o financeiro é o saco de pancada. Que dá uma ideia de time grande, né? Exatamente. Realmente de divisão de responsabilidade. Sua função é tomar conta do processo. Por exemplo, função do Daniel Goldenberg é lembrar que do dia 10 tem que pagar a mensalidade. Não, e tem cliente que chega e fala, o Daniel Goldenberg, gente boa, gostei dele. Né? Não, mas é isso. Enfim, eu acho que esse é um encantamento importante e por isso que a gente colocou lá. Ainda bem que nunca pediram pro Daniel Goldenberg mandar áudio, né? Já teve um cliente que falou assim, eu posso te ligar? Aí eu tava manuseando ele. Aí eu falei, opa... Aí eu falei, aí você tem que se virar também, né? Tô entrando em reunião, fala aqui por escrito. Eu já vendo clientes aqui falando, o Daniel Goldenberg tá aí, não sei o que. Eu falei, não, ele trabalha de home office. Então tem sempre uma resposta boa, entendeu? Ou hoje ele tá de home office, enfim. Acho que é isso. Temos o último aí. Por fim, o último, que é o monitoramento. O monitoramento, Weitz, ele serve para atender aquela pergunta. Eu, supostamente, tive um cliente maravilhoso, entreguei o trabalho 6 meses atrás. Não falo com esse cliente há 6 meses atrás. Como eu posso reativar esse contato? Isso a gente fez em 2 ocasiões aqui no escritório, de uma maneira muito inteligente. Quando o Queiroz entrou, a gente fez um vídeo institucional. E quando você entrou, a gente fez um vídeo institucional. O objetivo foi apresentar vocês dois e explicar as áreas que cada um ia coordenar, família e sucessões,
e questões de natureza tributária, consultiva e contenciosa. Então, monitoramento, quando você tiver um novo sócio, um novo parceiro, um novo escritório, você vai comunicar para aquele cliente do passado que você não fala há algum tempo. Então, novo sócio, novos serviços. Isso serve para terceiros, pessoal do time, ou relativo à sua carreira. Olha, fulano, eu estava no escritório X, agora eu estou no escritório Y. Gostaria que você conhecesse a minha nova equipe, tomasse um café. Aqui tem uma vista diferente, é um escritório maior. É realmente divulgar um pouco um novo step da sua carreira. Mais uma vez, seja você evoluindo a sua própria carreira ou trazendo um novo profissional para o seu time. Sim, perfeito. E você dá uma ideia de estar crescendo o escritório. Perfeito. Canta mais ainda. Perfeito. E bom, de monitoramento, eu acho que o que eu gosto é o do 6-month Call Review, que a gente colocou como nome, é um dos, acho que é o número 100, salvo engano, cantamento 100. Ele é nada mais do que você perguntar como é que aquele cliente está. Depois de 6 meses, você... Claro, você pode ter isso de forma bem anotada. Olha, esse cliente aqui eu tenho que mandar mensagem. Ou você pode, um belo dia, eu salvo todos os meus clientes com o nome cliente. Porque eu escrevo ali cliente, vejo todos que eu não falo há 6 meses atrás. E aí eu vejo... 6 meses atrás, provavelmente ele já saiu do escritório, né? Então, eu falo, caramba, faz um tempo. E aí eu mando uma mensagem personalizada para uns 4 ou 5. Falo, olha, há um tempo que a gente se fala, queria saber se tá tudo bem, se aquela situação se resolveu. Espero que... Às vezes nem virou cliente. As coisas... manda uma proposta, mas eu mando, olha, espero que tenha dado certo, espero que tenha resolvido. Ah, não. Às vezes fala assim, não, cara, eu tenho que falar com você. Então, assim, e alguns que eu já concluí, aí demonstram, pô, obrigado por você querer saber como é que eu tô. Então, nada mais é do que saber, olha, você tá bem, o atendimento do escritório foi adequado, se alguma coisa, se seu feedback é importante, gostaria de saber se tudo bem, a minha equipe, não sei o quê, enfim, aí tudo personalizado, nada muito... A gente tem alguns modelos que a gente coloca lá no nosso treinamento, dos que eu mandei, tem os modelinhos, mas isso foi uma coisa bem personalizada de acordo com a demanda do cliente específico. Então, eu acho que o monitoramento é isso, ele já não é mais cliente do escritório, você manda uma mensagem que ele não é mais cliente daquele serviço. Mas ele tem que lembrar... Basicamente é aquele, eu tô aqui pro que precisar. Isso. E aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. E esse 6-month review, ele tem dado um retorno muito interessante. Eu já cansei de receber print de cliente do Queiroz, o cliente responde, putz, tá precisando falar com você. Essa é clássica, né? Precisar falar com você. E aí realmente vem o nosso serviço. Você veio até de um bump, né, que a gente tava falando mais cedo. Eu falei, vamos almoçar aí do lado. Aí a gente chegou... Foi um almoço despretensioso. Bump é um almoço despretensioso. Sentei ele, eu tava precisando falar com você. Lembro bem. Falei, caramba, você precisava mesmo? Né? Você... Pensei, né? Falei, legal. Claro. Tudo estratégico, mas tudo genuíno. Genuíno, claro. Bom, vamos lá. A gente viu agora os 5 grupos. Vamos pensar agora que eu queria saber de vocês, é a razão de vocês terem produzido esse produto, né? Produzido o produto, vamos tentar aqui, enfim, produzido esse info. Eu conheço vocês, eu sei que a dedicação profissional de vocês é muito forte e que o empreendedorismo é uma das coisas que correm na veia desse escritório. Mas como surgiu a ideia? Qual é a razão por trás do produto? Olha, convidado, foram vários elementos. Tudo começou, eu sempre gostei muito de livros de performance, de autoajuda. Eu sempre tento ler uma autoajuda, como uma ficção, alguma coisa jurídica. E o mercado de infoprodutos jurídicos, ele vem crescendo exponencialmente. E é muito interessante porque é uma renda passiva, né? Você produz aquele conteúdo, né? Você vai realmente mantendo a sua audiência, você tem que manter a sua audiência, não adianta produzir o infoproduto e deixar ali. Mais um filho que a gente coloca no mundo, mais uma responsabilidade. Então veio dessa minha paixão por livros, de autoajuda, por realmente buscar um atendimento cada vez melhor para o cliente. A gente sempre pensou em ser diferente. O que a gente pode fazer na advocacia que é diferente? Então o treinamento, 101 Maneiras, é uma forma também de valorizar a nossa advocacia, o nosso time, botar a nossa cabeça para ferver, pensar em novas ideias e, sobretudo, executar essas ideias. Então, acho que a motivação, pelo menos para mim, né, eu tive a ideia e, inicialmente, maluco, ia fazer sozinho. E aí o Queiroz, um dia tarde, aqui, sexta-feira à noite, ele falou, pô, também tô pensando em lançar meu infoproduto e tal. Aí, na hora, eu falei, eu sou maluco de seguir com isso aqui sozinho. Não tem como. Primeiro, que era muita coisa. Segundo, que deixar um cara excepcional como ele de fora de um projeto desse seria insanidade.
Então, eu acho que, pelo menos para mim, essa foi a grande motivação. E mais um desafio, né? Mais um filho que a gente coloca no mundo, a gente vai abrir a empresa, a LK Treinamento, e aí vamos ver o que... LQ, né? Por favor. LQ, eu sempre tive um problema com Q, com K histórico. Mas acho que... K é alemão, vai ser porque eu falo alemão. Aí você fala, né? Mas acho que para mim é isso. Para você? Sim, também. Diante disso, eu também... Foi o que eu falei no início. Eu acho que a questão do infoproduto é uma coisa que está crescendo e como eu pensei em fazer uma coisa de sucessões. Mas aí quando você me convidou, eu falei, mas peraí, o que mudou na minha vida recentemente, o que eu tive que me especializar, não foi saber se o herdeiro vai receber 30%, 40% ou 50%. Era saber como é que eu vou fazer ele vir para eu pensar nisso antes. Né? Tem que fazer ele vir aqui e ele ficar encantado. Então eu comecei a ver, observei muito o Laporte, que já era autônomo antes e quando me convidou para o escritório, e aí eu percebi que isso era uma coisa muito interessante. Eu gostava muito disso, de tratar o cliente da melhor forma, enfim, prestar o melhor serviço e atendimento. Então eu falei, caramba, acho legal a gente fazer um treinamento focado na captação de cliente. Direito de sucessões, você faz uma pós ali, né? Você faz um mestrado, você faz... Total. Assim, eu acho que... E assim, uma coisa que eu falei pro Lapor, eu não... vamos fazer, eu não quero ser um guru. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar o que a gente aprendeu. Eu não vou chegar e falar pra você, olha só, se você comprar isso aqui, você vai ter não sei quantos R$1.000, você vai ter 30 mil clientes. Não, isso aqui de novo. A gente queria fazer um treinamento que deu certo pra gente. São mais ideias pra você colocar no seu portfólio. Principalmente quem tá tendo essa incumbência de captação de clientes, né? Tendo incumbência de manter cliente no escritório, né? Mas serve para todos os outros tipos da galera que tá do direito, né? Quem tá começando, enfim. Então é mais um treinamento, mais um curso, né? Mas é mais um treinamento para você colocar ali na sua prateleira mental do que você pode contribuir. Você vai pesquisar também em livros, vai ter a sua experiência, você vai aplicar, vai ver se funciona na sua realidade ali. Então assim, então eu quis fazer um negócio, olha, isso aqui é um treinamento que funcionou pra gente, não vamos passar disso. Em alguns eu coloco assim, olha gente, eu falei A, B e C pro cliente, mas eu acho que funcionaria B. Eu não fiz isso aqui, mas eu já tive essa ideia aqui. Então no treinamento eu botei lá, falei isso aqui deu certo. Né? Por exemplo, a questão do quando o cliente fala que tá caro. Tem um encantamento que tá caro. Tem as respostas lá que eu coloquei, que eu dei, que deram certo. Não só encantaram, como fez o cliente fechar. Mas tem umas que eu falo, cara, isso aqui também deve funcionar, já tá anotadinho ali para testar. Né? Então eu falei, então vamos fazer um produto assim, vai ser interessante, né? Difícil, a gente não vê no nosso meio muitas pessoas empreendendo na advocacia assim como a gente, então eu acho legal a gente compartilha essa experiência, pô. A gente teve essa experiência que não deixa de ser, olha, tô compartilhando pra você aí, enfim. E aí, pô, a gente vai compartilhar pra todo mundo, a gente corta caminho do que a gente aprendeu. Então a gente vamos colocar no produto aí, info. A sua resposta, de certa maneira, ela antecipa a pergunta que eu ia fazer agora, que é a seguinte. Nós vivemos num mundo em que a maior parte das coisas, da obtenção de informação e conhecimento é pela via virtual. Não se vai mais aos lugares buscá-lo, você pode ver da sua casa. E também vivemos num mundo em que está muito marcado pelo ensino de técnica. A técnica virou uma coisa a ser ensinada através desses informativos. O que eu estava pensando, e você de certa maneira já adiantou, mas eu queria ouvir vocês mesmo assim, é como vocês analisam, se a gente puder falar de um mercado de infoprodutos, como vocês analisam esse mercado? Ele tem espaço ainda para expandir? Ele já está lotado? Como que o produto que vocês lançaram encontrou o mercado? Jurídico, né? Do mundo jurídico. Do mundo jurídico, no caso. Olha, Vaits, do mundo jurídico a gente tem ótimos infoprodutores, tem muita gente vendendo curso, treinamento, mentoria. No entanto, é importante fazer uma peneira. Muitos desses infoprodutores, eles não vivem de advocacia. Eles não têm uma prática sedimentada na advocacia. Eles, às vezes, pegam diversos livros e colocam aqueles livros para vender para outros advogados. Então, prova social é muito importante. A nossa é irrefutável. A nossa cartela de processos, o nosso hall de clientes, o nosso espaço. A gente está indo para um espaço maior, um espaço para 16 pessoas. Nossa equipe hoje conta com quase 10 pessoas. Então, alguns advogados têm uma equipe, às vezes, muito reduzida, às vezes não tem espaço físico, às vezes não tem tantos processos. Então, essa seria a ressalva que eu faço do universo jurídico. Muita qualidade? Tem muita qualidade, tem muita coisa boa. Mas eu acho que a pessoa que vai investir em um treinamento, ela tem sempre que pensar quem é a pessoa que está me passando esse tipo de informação. Quantos anos de experiência? Quais são as credenciais dela? Ela parou de estudar?
ela se especializa em psicanálise, que é algo para realmente abrir o leque do profissional de família e sucessões. Ela tem uma vertente acadêmica, como a gente tem, por exemplo. Você já doutor, eu no penúltimo ano de doutorado. Essas são credenciais que, de fato, nos capacitam para dizer certas coisas e, especialmente nesse momento, para vender um treinamento que a gente acredita que vai colocar o advogado, a advogada em outro patamar. Então, um aspecto positivo, né, pela quantidade, e também um aspecto de precaução. As pessoas não devem sair adquirindo a todo tempo produtos jurídicos que a gente não saiba a origem e os produtores. Né? Do meu ponto de vista é isso. Eu acho que eu pesquiso bastante, já adquiri alguns online, muito bons, inclusive, né? Uns mais caros que os outros. Eu acho que, dependendo do tipo de curso, faz uma pesquisa, vê quem é aquela pessoa, vê o que é o background, né? Então, assim, eu acho que alguma coisa está crescendo inevitável, tá? Hoje a gente tem aqueles óculos lá de virtual, daqui a pouco não vai ter sala de aula, você vai ficar o professor na casa, assim, com o óculos, né? E vai ter todo mundo em casa sentado com o óculos. Deus me livre. Desculpa, tô falando longe da edição, me mata. Mas vai ter aquele óculos. Você vai dar aula assim, velho. Nossa, Deus me livre. Vai estar você na sala e um monte de gente com óculos. Mas eu acho que tem espaço para crescer, sim, tá? E o único problema da internet é esse filtro que você tem que fazer, né? Um pouco mais democrático. E aí esse democrático, às vezes, E aí quem tá querendo fazer uma coisa um pouco mais séria, né? A gente vai chegar aqui e falar assim, cara, vamos fazer um curso, sei lá, sobre... Sei lá, como vender plantas online. Então a gente não vai... entendeu? Aí fica um negócio meio... Então eu acho que... Tem que ter uma base empírica, né? Então eu acho que realmente tem que ter cuidado. É por isso que eu falei desse cuidado. A gente ter o pé no chão do que a gente está colocando ali. A gente vai ter mais produto. Quero fazer o e-book sobre as 10 maneiras de encantar o seu cliente na advocacia de família. A gente está com um e-book também para 10 desencantamentos ao cliente. E são coisas que funcionaram de novo na prática. Tá? Foto, vídeo, exemplos. Tem coisas que são na reunião, né, no dia a dia, mas enfim. Então, por aí, eu acho que tem um espaço grande, sim. Não deve ter sido fácil fazer esse trabalho todo. E vocês, de certa maneira, já falaram de algumas dificuldades que vocês tiveram, como, por exemplo, as horas de gravação, dividir as tarefas, mas durante esse percurso, quais foram as dificuldades assim que mais marcaram vocês? A dificuldade, talvez nossa e da maioria das pessoas que desejam ter um infoproduto, eu acho que é justamente aquele momento em que você tem a ideia, poxa, eu posso vender esse serviço, eu posso compartilhar com o mundo o que deu certo na minha vida, até a execução. Tá? Daqui para cá é muito estudo, são muitas renúncias, são muitos livros que você tem que ler. Às vezes você pega uma experiência com um cliente e você tira um insight para produzir um novo encantamento. Então, assim, de forma bem simples, a dificuldade é não adianta você ter ideias brilhantes. Não adianta. A palavra de ordem é facere, é a execução. Então, do momento em que eu tive a ideia, né, brilhante, aspas, humildemente, até o dia da gravação, acho que demorou 1 ano e meio. Né? Conjugando todas as atividades diversas que a gente tem, sabe? De pensar no slide, como vai fazer, por que vai fazer, qual exemplo dá, recolher o material. 90% dos encantamentos tem um material comprovando. Um print de WhatsApp, um e-mail, sabe? Um vídeo. Tudo ali de forma empírica que a gente viveu. Aliás, tem um vídeo do Lapor falando italiano, só isso já vale tudo. Tá? Mas esse é só pra quem compra. Isso é só pra quem compra. Isso não dá pra entregar agora aqui. Mas de fato, foi uma reunião com um cliente, um contato teu, né? Patrick. E a reunião foi 100% italiana, porque o cliente não falava português. E é um encantamento, né? Conexões. E é um encantamento, você desenvolver idiomas para poder aumentar o seu leque de clientes. Né? Essa sim, foi a dificuldade? Sim, eu vou ser um pouco mais objetivo assim nas dificuldades. Eu anotei 2 aqui. Organização é muito difícil, porque são 101 encantamentos e a gente precisava organizar em cada lugar ali, né? A gente tinha que separar o que era o quê. E tinha que ter a prova, né? Do que estava rolando, tinha que ser uma coisa concreta. Então, para organizar ali um pouco, botar ali na prática, botar ali o print naquele negócio, fazer o slide, para depois fazer um texto específico. E às vezes era um encantamento que eu falaria e era uma coisa que tinha acontecido com ele. Eu falei, me manda aí o negócio que você falou, aquele negócio que deu certo. Se tem uma coisa que você deu certo, sim, quando a gente aplicou esse encantamento, aí ele mandava.
Então isso foi um pouco vai e volta. E a questão dos encantamentos, como eu disse, eles se comunicam muito, né? E como eles se comunicam muito, às vezes a gente, queria botar uma coisa interessante numa, uma coisa interessante na outra, e a gente às vezes contava 2 vezes a mesma coisa. Então, quando é cento em uma maneira de encantar, às vezes você vai confundindo as histórias ali, porque, como eu disse, todos os encantamentos eles se comunicam. Mas aí a gente senta, cara, que esses 2 são parecidos. Não, cara, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Só que eles são bem parecidos, mas eles atingem funções diferentes. E outros são diametralmente diferentes e tal, enfim. Então, acho que por isso, né, a gente gastou muitas horas. Isso aí é uma dificuldade genérica. Eu acho que esses 2 são mais interessantes de compartilhar. Já se encaminhando para o final, todo mundo aqui já se conhece há muito tempo. Nós fomos colegas na PUC, nós trabalhamos juntos e a gente sabe que nós temos algo em comum que mantém esse escritório junto. Mas, ao mesmo tempo, cada um tem as suas particularidades. Guilherme, já foi dito aqui que faz treinamento para ser psicanalista. Você está terminando o doutorado, vai ser um acadêmico como eu. Queria pensar nesse processo todo de vocês trabalharem mais esse projeto juntos, somando o que vocês têm em comum, mas também o que vocês têm de diferente. O que mudou na relação de vocês dois? Olha, essa pergunta é muito boa. E eu acho que o relacionamento com o Queiroz foi um grande leading case na minha vida. Porque quando a gente começou o escritório, antes da gente começar o escritório, a gente já trabalhava junto em alguns casos, tá? E aí a gente foi começando a criar sinergia, a gente já se dava bem na época de PUC, né? Jogos jurídicos, o Queiroz coordenou a bateria, eu fazia 4 esportes, coordenava a torcida, então já, assim, do lado fanfarronesco a gente sempre teve e sempre se divertiu. E com o trabalho, a nossa amizade foi crescendo, né? Assim como eu e você, por exemplo, né? A gente se conheceu por meio do Queiroz, a nossa amizade só cresce, né? À medida que você vai passando mais tempo com a pessoa, vai gostando de falar sobre N assuntos com ela, então flui de uma maneira muito, muito tranquila. Claro que às vezes tem uns arranca-rabos, mas é uma forma, é muito pontual, muito esporádico, e às vezes quando ele tá num dia ruim, eu tenho que abaixar minha bola, né, respeitar. Às vezes eu tô num dia ruim, ele abaixa a bola dele, não tem essa questão de ego, de querer saber quem tá certo, quem tá errado. Não, dias ruins vão acontecer. E esses dias ruins, eles precisam ser administrados e refletidos. Então eu não tenho... A gente ouve muito bem a divergência, né, do outro eu também. não tenho É uma divergência saudável. Falar mal do Queiroz, muito pelo contrário, só elogios, mais um projeto ele aí comigo. E é isso, acho que só melhorou, né, cara? Eu acho que sim. Eu acho que é mais uma consequência, né? Eu acho que foi muito bom a gente... acho que do respeito, né, da admiração mútua, né? Quando você tem esses predicados que eu nutro por vocês dois, tudo fica mais leve, né? A gente tá correndo um pelos outros. Agora, mais uma vez, eu corro por ele no 101, ele corre por mim. E a gente vai seguindo, né, em busca dos nossos sonhos, né? Eu acho que foi isso. Foi um prazer ter sido convidado, né? Eu fiquei feliz na época e aí eu nem esperava, na verdade. E eu acho que é isso. A parceria evoluiu e, enfim, nossa amizade aumentou. Acho que faço as palavras deles as minhas, né? Roubaram todas. Acho que tá tão alinhado que já... Que bom que continue assim. Vocês estão satisfeitos com o resultado do 101 Maneiras de Encantar o Seu Cliente? Em relação a vendas, a gente não espera não, que... Em relação ao trabalho final feito até agora. Sim. Estão satisfeitos? Tô muito, sim, cara. Sim, entregamos tudo. E qual vocês acham que vai ser o futuro? Quais são as perspectivas para o futuro diante disso? Olha, perspectiva, a gente pode falar da nova empresa, a empresa que a gente está criando de treinamento. Cara, assim, sonho mesmo, sonho grande, daqui a 3, 4 anos. Eu sou um cara meio bodeado do Rio de Janeiro, vocês sabem, eu não sou tão fã do Rio de Janeiro, acho que eu já vivi muito dessa cidade. Então, para se encontrar com o meu lado europeu cada vez mais, eu tenho sonho de expandir a nossa empresa de treinamento internacionalmente para a Europa. Vender o nosso treinamento para países que falam a língua inglesa na Europa, na Itália. Então, assim, cara, pensando muito grande mesmo, seria ter uma empresa lá na Europa, virar uma empresa de treinamento internacional, sabe? Poder falar outros idiomas, conhecer outros escritórios em outras sedes. Como eu disse, o move para isso acontecer ainda sequer começou, mas é uma palpitação que eu tenho, acho plenamente possível, porque a gente está falando, a advocacia em si, né, tirando o aspecto normativo, ela se repete.
né? As técnicas de encantamento que a gente ensina podem ser utilizadas na Holanda, podem ser utilizadas na Espanha, podem ser utilizadas na Itália. Aprimoradas. E por que não fazer isso para um público internacional, já que a gente se sente à vontade de falar outros idiomas. Então, assim, acho que o Queiroz nem sabia desse meu... De tão recente que né? Realmente ainda não há nenhum move. Sabia há pouco tempo, né? Mas algo que acho que certamente dá para ser feito. Eu acho interessante. Eu, ao contrário dele, gosto do Rio de Janeiro, mais por causa da minha família, né? Minha família estando aqui, eu gosto, não sairia particularmente por causa disso, não tenho nada, na verdade, contra o Rio de Janeiro ou contra qualquer lugar do mundo. Eu gostaria de ficar onde está minha família. Mas não gosto da ideia de internacionalizar, não necessariamente precisaria estar. A gente fala muito de liberdade também, então a partir do momento que você tem liberdade, assim, fica bem aberto, né? Eu acho que vejo também uma empresa em que a gente possa botar mais infoprodutos, né? A gente quer aprimorar o 101 maneiras, porque eram 202, né? Perfeito. A gente já tem algumas até anotadas, né? Que aconteceram depois. A gente vai chegar em 201, com certeza. E fazer outros infoprodutos e, enfim, o que a gente achar relevante ali. A gente, sem abandonar o escritório, eu acho que a advocacia é a minha paixão, a psicanálise é uma atuação que eu gosto de pessoas, então eu ainda quero atuar pessoalmente com clientes e pacientes, então, futuramente pacientes, mas clientes. Então, de repente a gente abre um escritório lá em Roma também um dia, sabe? Aí vai tudo, toma conta de tudo. Belíssimo. Perfeito. Queridos, foi um prazer acompanhar vocês nessa entrevista. Muito feliz com o trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença, pela atenção. Graças. É uma experiência ser entrevistado aqui. A gente pode até fazer uma experiência muito interessante entrevistar vocês. Interessante. Muito obrigado por nos convidar e foi ótimo. E obrigado a você que nos acompanhou, que nos assistiu. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. E até a próxima. Tchau.